E aí, pessoal, aqui quem fala é José do Invest e no vídeo de hoje estarei analisando uma carteira de um dos inscritos do nosso canal, tá certo? O nome dele é Abraão Nunes, tá? Ele é inscrito aqui no canal, tá certo? E eu estarei analisando aqui a carteira dele. Vou estar aqui olhando, dando dica e se mudaria alguma coisa ou não. Então, se você quer saber mais sobre esse vídeo, fica aí logo depois da vinheta. Então, pessoal, sem mais delongas, primeira coisa que eu quero pedir para vocês, deixa o like aí no vídeo, tá, pessoal? Deixa o like, por favor, por favor. Por que, José, você sempre pede para deixar o like? Porque se você deixa o like, isso vai mostrar para outras pessoas, vai chegar mais em pessoas que esse vídeo é bom, que este vídeo aí está trazendo informações excelentes aí para vocês e isso vai trazer mais pessoas para o canal, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos embora aqui para o vídeo, tá? Então, esta aqui é a carteira do nosso amigo Abraão, tá? Ele já tem um valor muito bom aqui aplicado nos seus investimentos e eu fiz algumas anotações, dei uma olhada aqui na carteira dele. Então, vamos lá como é que está distribuído a carteira dele atualmente, tá certo? Podemos notar aqui que ele tem 53% em fundos imobiliários, tá? Ele tem 1,59% aqui em criptomoedas, 19,39% em tesouro direto e 25,72% em ações. Essa aqui é a composição da carteira do nosso amigo Abraão. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns ativos, tá? Eu não vou analisar todos os ativos, até porque senão vai ficar um vídeo aí de mais de uma hora, tá certo? Então, trazer aqui alguns olhares aqui para vocês, certo? Vamos lá aqui começando pelas ações, tá? Ele tem 10 ativos nas ações, tá certo? E a variação dele aqui, ó, tá no saldo positivo, tá? Lembrando, gente, você que é investidor e tem também um acompanhamento como eu, Abraão e entre outras pessoas, pela uma plataforma como o Investidor 10, tá? Não se prenda a esta variação, tá certo? Não se prenda a essa variação, porque essa variação é diária, tá? Essa variação aqui, ela não conta a valorização que você teve através de um dividendo, ou se aquela ação, ou até mesmo o fundo imobiliário, tem um desdobramento ou não, tá certo? É sempre bom, interessante aqui a gente olhar a rentabilidade, tá? Então, depois você esteja dando uma lidazinha bem direitinho na rentabilidade e veja, ó, que na variação dele está 0,88%, mas a rentabilidade está de 3, mais de 3%, ou seja, observem que é bem maior do que a variação. Então, mesmo com o mercado em baixa, a variação dele é excelente, tá? A rentabilidade dele lá é maior do que suas variações. Então, sempre importante entender isso, né? Então, vamos trazer aqui uma análise sobre as ações dele, tá? Bom, eu sou um investidor que gosta de ficar, né, em empresas perenes, tá? Que o pessoal vai estar sempre presente ali. Vocês que acompanham o canal sabem que eu gosto de utilizar o método, né, que Bassi usa, né, que é o BES, tá certo? Apenas que eu não invisto é na parte de telecom, mas o que seria o BES, tá? Seria investir em bancos, saneamento, seguros, energias e assim sucessivamente. Só não invisto na parte de telecom, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Começando com bancos, se a gente olhar aqui em termos de banco, nesses 10 ativos aqui, ele tem o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil aí, todo mundo já sabe, e quem não sabe, vou estar dizendo agora, o Banco do Brasil é um dos bancos que já passaram por muita coisa e ainda se mantém muito firme no mercado. É um bancão, tá? É um banco que está no mercado há muito tempo, tá certo? Então é um banco que paga muito bem dividendos, ainda consegue crescer na sua receita. Então dispensa aqui comentários sobre o Banco do Brasil, certo? Mas analisando aqui, pelo que eu vejo, em termos de banco em si, tá? Ele só tem apenas o Banco do Brasil, tá? Vamos olhar outras coisas que ele tem. Em termos de seguridade, né? Em termos de seguridade, vamos seguir aqui a sigla, né? BS.
Então, lá em termos de seguridade aqui, ele investe na Caixa Seguridade, tá? Aí vocês devem estar pensando, ah, mas é a Caixa, isso também não é considerado banco? Tá, é considerado banco, mas entra no setor de seguros, certo? Então, ele tem aqui a Caixa Seguridade, também a Caixa Seguridade é um excelente aí dentro dos setores de seguros, tá? Eu acho que um dos três maiores setores de seguros, que na minha opinião, é óbvio, né? Tem o BB Seguridade, o Porto Seguro e o Caixa Seguridade, são os maiores para mim, assim, que está sempre em crescente, certo? Em termos de saneamento, né? Saneamento aqui, ele tem a Sanepar, tá? A Sanepar, em termos de saneamento. Eu acho que só a Sanepar. Em termos da parte de energia, eu acho que é onde está mais concentrado aqui, e já dando uma dica, tá? Para essa carteira, eu vejo que a carteira, em termos de ações, está bastante concentrado em termos de energia. Que a gente pega aqui, temos a Taesa, é, a Auri, temos também a Semig, certo? Que é em termos de energia, então observe que está bem concentrado a carteira dele assim em termos de energia. A parte da água também, querendo ou não, envolve ali a parte que pode ser utilizada para energia, tá? A VEG aqui é uma excelente ação, certo? Cresceu bastante nesses últimos tempos. Observe aqui, até o preço médio dele, ó, é R$ 37, e a VEG hoje está custando 54. Tem uma valorização aí de 44%, uma excelente ação, tá? É, temos a Vale, né, que é uma empresa de mineração, que já sai aí do setor, né, do setor dos perenes, mas em termos de dividendos, que eu acho que acredito que ele gosta bastante, né, dessa parte assim, de ter esse retorno em dividendos. Eu acho que ele pensou nisso para ter a Vale em sua carteira, né? E eu acho que os dois que são fora assim dos setores que são considerados perenes, que eu acho que ele deve ter colocado ali no lugar de Telecom, que é a Ambev e a Klabin, tá? Eu acredito, eu gosto de colocar esses dois, eu tenho essas duas ações na minha carteira também, e o que eu gosto de pensar sobre elas, tá? Em termos de crescente, elas estão sempre ali crescendo, tendo um retorno em termos de dividendos também, juros sobre capital próprio, tá? Né? Em termos de crescente ali, eu tenho eles na carteira. E o que eu gosto de pensar, né, com relação a Klabin e Ambev. Querendo ou não, a Klabin e Ambev está sempre ali em um setor que o pessoal consome, tá? A empresa da Ambev, a galera, o pessoal quando escuta Ambev já pensa logo na bebida alcoólica, mas já a Ambev não trabalha só com isso, certo? Existem vários outros tipos de bebida, por exemplo, agora não, né? Mas quando aconteceu aquela situação no Rio Grande do Sul, a Ambev ela parou de fabricar muitas coisas para dar uma assistência lá e enviar muitas águas potáveis para lá, tá? Então é uma empresa assim que tem uma visão muito ampla, tá? E a Klabin que trabalha ali com a questão de papel e celulose. Então a gente está sempre precisando, né, de um papel, está sempre precisando ali desses materiais. Então eu acho que também, querendo ou não, se encaixa nessa questão de situações perenes, tá? São umas empresas que eu gosto também de ter na minha carteira, tá? E eu vou trazer duas empresas aqui que para trazer um olhar sobre as empresas, eu vou trazer sobre a Auri e a Semig, tá? A Semig, eu vou ser bem sucinto, bem rápido, tá? A Semig é bastante conhecida, é uma das queridinhas também aí de Basco, tá? Mas ela é bastante conhecida pelo seu tempo que ela está no mercado. Ela faz um bom tempo que está no mercado e vem numa valorização desde sempre, né? Teve uma pequena queda, mas se você olhar o gráfico na máxima dela, ela está sempre numa crescente, tá? Se a gente olhar aí no tempo, né, acúmulo de tempo aí, ela teve uma valorização de 32%, tá certo? Com esse acúmulo de tempo. Então é uma empresa aí bastante consolidada
no mercado, né? Essa empresa que ele tem, tá? E trazendo alguns gráficos sobre a CEMIG, tá certo? Em termos de dividendos, pagou sempre, né? Como eu já disse para vocês, a CEMIG ela está bastante consolidada aí no mercado, então ela já tem um giro de capital muito bom na, na, na sua empresa, e onde a gente pode analisar isso é só a gente vir aqui olhar os seus indicadores, tá? Por exemplo, eu pego aqui um indicador, o PL, né? O PL, para você ter um retorno aí na CEMIG, um retorno bem considerável de dinheiro que você coloca, né? Se a gente olhar aqui no gráfico, tá? Ela está sempre na média ali do retornos baixos, tá certo? Em 2016 teve uma alta, mas isso caiu logo para o ano que vem, no caso, no ano de 2017, desculpa, tá? Mas ela está sempre numa média boa ali de retornos rápidos para os acionistas da CEMIG, tá? Outra coisa que eu gosto de deixar aqui é, com relação ao retorno que ela dá para os seus acionistas, ela tem um ROI ali de 23%, ou seja, ela tem um bom retorno, tá? É, em termos de indicadores de crescimento, ela está crescendo sempre no mercado. Observe aí que ela está sempre numa crescente. Teve suas baixas, óbvio, aqui da pandemia, mas está tendo suas recuperações, já está em alta novamente. Então, eu não tenho muito o que falar da CEMIG, é uma empresa excelente, né, para quem é acionista aí da CEMIG, tá? Outra que eu quero trazer aqui para vocês é a Auri, certo? A Auri é que é, em pouco tempo, né, teve aqui suas altas e baixas, tá? Se a gente trazer aqui para a Auri, né, em termos aqui de, de tempo de investimento, a Auri teve suas altas e baixas, né? É uma empresa nova, tá certo? Comparado às outras, a Auri é uma empresa aí com menos de 10 anos de mercado, tá certo? Então é uma empresa aí que está em busca de crescimento, tá? Se a gente pegar aqui nos acúmulos gerais, ela teve uma queda muito grande, principalmente recentemente, tá? Nesses últimos dias aí, vou pegar até aqui os últimos 6 meses, ela teve uma queda, mas eu vou estar explicando o porquê dessa queda, tá certo? Essa queda não é devido porque é uma empresa ruim ou não, tá? Mas é sempre bom para quem investe entender, tá? Eu acho que no caso de Abraão, ele investiu na Auri, né? Eu acho que ele entrou na Auri sabendo no que ele estava entrando ali, conhecendo é, tudo sobre aquela empresa. Senão, ele vai estar aprendendo aqui agora, tá? Junto com vocês. Então, a empresa da Audi, se a gente olhar assim, ó, ela é nova no mercado e aí, durante 6 meses aí ela vem numa queda. E eu vou explicar o porquê dessa queda, certo? Bom, é, pegando aqui, se a gente for olhar no relatório, eu fui cafuscar aqui o relatório dele, e é para entender o motivo da queda, né? Então, por isso que é importante a gente ter os ativos na carteira, uma quantidade ao qual você consegue estudar, tá? Falando da quantidade aqui de Abraão, né, ele tem uma quantidade muito boa, né? Sempre recomendado ali das ações de entre 8 a 15 ações. É um padrão aí de estudos. Eu já trouxe sobre esses estudos aí. Se você depois, no final, vou deixar aqui no card como estudar e analisar as ações e quantos ativos eu tenho que ter de ações e de FIIs, eu vou deixar aqui no card, tá? Então, entre 8 a 15, tá certo? Então, ele está numa média muito boa, que ele consegue ter um controle de estudo. E quando a gente vem, tá, estudar sobre a Auri, eu estava aqui analisando os relatórios e se a gente traz aqui na parte financeira, né, na sua receita líquida, a Auri está crescendo, tá? Ela teve aqui, ó, se a gente for olhar no trimestre passado, no ano passado, ela teve aqui uma crescente de 25%, isso em termos de milhões, tá, pessoal? Então, dentro da sua receita líquida. E em termos de volume e energia, ela teve uma crescente de 37%, ou seja, é uma empresa aqui que está em crescente. Tá? Se a gente der continuidade aqui em termos de análise aqui de custo, ela tem um ótimo em termos de distribuição de despesa, tá? Outra coisa aqui que a gente pode olhar a evolução,
né, dessa questão da empresa, né, dos custos. E outra coisa que a gente pode ter aqui de noção, que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Que é um gráfico que o pessoal gosta de olhar bastante, é a questão aqui do cronograma de dívida que aquela empresa tem, tá? Então, aqui, um prazo de 7 anos, esse aqui é o caixa da empresa, tá certo? Aqui, isso é em termos de milhões, tá, pessoal? Então, ele tem em torno de 5 milhões, que é o caixa da empresa, e tem como pagar essas dívidas só com o caixa, tá? Sem contar o que vai entrar durante esse tempo em, nesses longos de 7 anos. Tá? Então, olhando isso, é uma empresa aí que é bastante consolidada. E o que é que está acontecendo que está despencando aí, né? Se a gente olhar aqui, a Aura ela vem saindo dos 12, 13 reais e hoje está custando aqui 9,57. Isso pode ser até uma oportunidade ou não para você que queira investir, tá? Então, eu trouxe aqui um fato bastante relevante aqui que a empresa soltou sobre a, sobre a própria empresa, tá? A Auri, recentemente, ela comprou a ESP, certo? Também é do setor de energia, certo? Então, o que é que acontece? A ESP, ela era uma empresa muito endividada, tá? E é uma empresa muito grande, ou seja, a Auri aportou muito dinheiro na ESP. E além de outras coisas que ela fez que para muitos acionistas acham isso uma furada, tá? É, tem 4 maneiras aqui que, se você investe em ações, que aquela ação pode lhe retribuir, certo? Ó, a primeira é o juro sobre capital próprio, certo? O juro sobre capital próprio é uma maneira dela pagar retorno para você. A outra, que é bastante conhecida também, é os dividendos, tá? Outra coisa também são as bonificações. Essas bonificações podem ser tanto em termos de dividendo, como bonificações em ganhar mais ações ali que aquela empresa pode lhe dar. E o quarto, que eu acho que acredito que a maioria de vários investidores não gostam muito, é a recompra de ações que ela pode fazer, tá? Essa recompra não é ruim, pessoal, certo? E isso foi o que aconteceu aqui. Então, o que foi que aconteceu? Tá trazendo um fato relevante. Então, se a gente olhar aqui, o Conselho Administrativo aprovou a abertura do programa de recompra das ações da companhia, certo? Ou seja, a própria administração autorizou a aquisição de comprar as suas próprias ações. Como assim, José? Eles comprar? Eles estão achando que suas ações estão muito baratas no mercado. Ou seja, ele está pegando esse dinheiro e investindo nela mesma. Com isso, está fazendo uma valorização para a própria empresa, tá certo? Para a própria empresa, tá certo? Então, é um dos fatos aí que fez muitas pessoas fugirem aí, saírem, né? Então, quando as pessoas começam a vender bastante, né, aquelas suas ações, né, a tendência das suas empresas aí é cair, tá? Então, é basicamente isso que aconteceu, é por isso que a Auri aí está caindo ultimamente, certo? Então, esta daí foi a análise sobre as ações aqui do nosso amigo Abraão, tá? Então, Pessoal, enquanto eu estava editando, eu percebi que eu acabei esquecendo de falar nas ações o que poderia acrescentar. No caso, como ele tem 10 ativos, se ele pretende aí chegar entre 12 a 15 ativos, um conselho que eu dou para ele com relação aos seus ativos é que ele pode acrescentar ali mais bancos, né, mais seguros, para dar uma equilibrada em sua carteira de ações, tá? Então, continuando aí o então vídeo. vou pegar aqui os fundos imobiliários, certo? Nos fundos imobiliários vou ser mais sucinto, pessoal, tá? Até para não ficar esse vídeo muito longo, certo? Então, os fundos imobiliários, gente, se você quer ter sucesso, tá? Se você quer ter sucesso, você precisa ter uma espinha dorsal naqueles fundos imobiliários, tá? A gente precisa aprender a fazer o feijão com arroz. E que espinhas dorsal são essas, tá certo?
são os 5 segmentos que eu vou trazer aqui para vocês. Eu deixei bem anotadinho para a gente não ter muito o que se perder, certo? Então, primeiro, galpão logístico. Segundo, laje corporativa. Terceiro, shoppings. Quarto, renda urbana. E quinto, fundos de papéis, certo? Então, a gente precisa desse corpo aqui, desse esqueleto, para a gente ter sucesso aí nos fundos imobiliários, tá? Lembrando que o mercado de fundo imobiliário está em queda, ou seja, estamos aí numa Black Friday dos fundos imobiliários, né? Se a gente olhar aqui a variação, a gente não pode se prender à variação, a gente tem que olhar a rentabilidade. Observe que na rentabilidade, José, então a rentabilidade dele está negativa. Mesmo assim, ele está ganhando do mercado, tá? Ou seja, ele está 3% a mais que o mercado. Ou seja, está 3% a mais, ou seja, positivo que o mercado. Então, vamos analisar aqui os fundos imobiliários dele. Deixei já bem separadozinho aqui para vocês não se perderem muito, certo? Então, ele tem esses seguintes ativos. Aqui ele tem 3 ativos, ele tem Romal 11, o HGLG, XPLG, KNRI, o VIRG 11, o MXF11, o BTCI 11, o KNR 11, CPTS 11, o GERI 11, o HBS 11, XPCA 11 e Vino 11. E como é que está distribuído esta carteira dele, tá certo? Se a gente analisar aqui, nós temos aqui de fundos de papéis e fundos de tijolos. Vamos olhar aqui quantos galpões logísticos ele tem. Se a gente olhar aqui de maneira geral, ele tem o HGLG 11 e XPLG 11 que investe diretamente apenas em galpões logísticos, tá? E eu vou citar 2 nomes aqui que entram como híbridos, certo? Por que, José, híbrido? Porque ele não só investe em apenas um setor. E os 2 que estão aí dentro do galpão logístico também é o GERI 11 e o KNRI 11, tá? Nas lajes corporativas, ele tem apenas aqui o Vino 11, tá, pessoal? Ele tem aqui o Vino 11. Vocês podem estar até se preocupando aí com relação a, mas o Vino 11, né? Eu vi alguns vídeos por aí, até mesmo você já falou, né, que o Vino 11 adquiriu uma dívida grande. Realmente, pessoal, é por isso que o Vino 11 está aqui, ó, muito, muito, muito barato mesmo, tá? Mas o Vino 11, deixar uma coisa aqui bem clara para vocês, certo? Se vocês observarem na carteira dele, o Vino 11 não passa de 1% da carteira dele. Ou seja, qualquer coisa que acontecer aqui, ele está seguro. Porque ele não vai perder. O Vino 11 ali tem os seus imóveis e ele pode vender aqueles imóveis, pagar dívidas e ter esse retorno. Então, tá certo? Então, é pequeniníssimo aí a porcentagem que ele tem na carteira do Vino 11, tá? Então, em termos de laje corporativa, ele tem apenas o Vino 11. Né? Em shoppings, ele tem 2 shoppings. Esses 2 shoppings que ele tem, que é o Mall 11 e o HGBS 11, ele está no top 5 de patrimônios, tá? Muito ricos, certo? Então, são excelentes shoppings, tem ótimos retornos, certo? Os preços deles estão bastante acessíveis aqui, né? Para a gente, quem quer investir mais, comprar. Em termos de renda urbana, que é o quarto, voltando lá, ó, temos o GERI 11 e o KNRI. Lembra que eu disse que eles são híbridos, ou seja, ele investe tanto em galpão logístico como também renda urbana. E ele tem outro aqui que é o Virgo 11, certo? E por fim, o fundo de papéis. No fundo de papéis, ele tem o MXF11, que também é híbrido, tá? Temos o BTCI11, o KNR11, o CPTI11 e ele também tem um Fiagro, que é o XPCA11, tá certo? Eu coloquei o Fiagro XPCA11 no fundo de papéis, porque também ele é um fundo de papel, só que da parte do agronegócio. Então não deixa de ser um fundo de papel. Então, se a gente for analisar aqui como é que está distribuída a carteira dele, por 13, ele tem 38%, tá? Em fundos de papéis. Ele tem 38,46% em fundo de papéis.
em 61,57% em fundos de tijolos, certo? Então, gente, eu achei que o conselho que eu poderia dar para ele, né, se ele quiser completar os 15 ativos dele e até aumentar, ele poderia aumentar aqui no setor de fundos de tijolos, tá? E se ele quiser, né, colocar em sua carteira, ele pode adicionar aqui um fundo de laje corporativa e mais um fundo de shoppings, tá? Para completar os seus 15 ativos. Isso aí vai depender se ele vai querer ou não, tá certo? Então, esta é a minha análise sobre os fundos imobiliários. Criptomoeda, ele está nas duas seguras, tá? Bitcoin e Ethereum, certo? Então, observe que teve uma valorização aí de 42%. Agora vamos aqui para a parte do Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto, gente, vocês podem estar assustando, Tesouro Direto serve como renda fixa? Sim, não, tá? Por quê, José? Eu acho que ele deve ter, tá? Uma reserva de emergência, só que eu acho que ele não adicionou aqui no Investidor 10. Se não, ele precisa ter essa reserva de emergência. A gente não pode deixar é, o Tesouro Direto IPCA+, como reserva de emergência, tá? Porque ela fica bloqueada até o tempo que vai chegar. Vou pegar aqui o exemplo aqui do IPCA+, de 2035. Essa variação negativa não importa, porque o que vale é o que foi prometido pagar no final. Então, independente se vai oscilar ou não até chegar em 2035, o que vale é o que vai ser, o que foi prometido pagar no final, certo? Então, acredito que Tesouro Direto, assim, a não ser que você invista no Tesouro Selic, tá certo? Com aquela, com a rentabilidade diária, tá? Ali. E então, é a única que você pode ali considerar ali como uma renda fixa, tá? Mas eu acredito aqui que se ele quiser, eu acho que dá para ele adicionar aqui a renda fixa dele, porque faz parte da sua carteira, né? De saber ali de quanto ele tem de reserva de emergência, que as suas reservas de emergência também servem como reserva de oportunidade, tá? Por exemplo, se você chegou em um nível muito alto ali da sua reserva de emergência, você pode destinar um pedaço daquela reserva de emergência para uma reserva de oportunidade. Por exemplo, agora a gente está numa oportunidade muito boa aqui, tanto em ações e FIIs, para é, comprar, tá? Então, esta foi minha análise sobre a carteira de Abraão. Se você quer que eu analise sua carteira, conversa comigo, fala comigo lá no Instagram, tá certo? Vou deixar aqui, deixar na descrição para vocês, tá certo? O Instagram, José Invest, e fala comigo lá que eu estarei respondendo você, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com amigos e famílias e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!